Polícia Militar de Rio Claro faz operações contra a receptação de celulares roubados e furtados. Em 2 ações, a PM e agentes da fiscalização encontraram aparelhos em estabelecimentos com irregularidades. Cordeirópolis cedia encontro de municípios de pequeno porte para retomar projeto criado para dar força política junto a governos estadual e federal. No mesmo encontro, autoridades já falaram em pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. E para minha satisfação, é unânime o meu nome para ser atualmente pré-candidato, futuro candidato. Posso disputar o cargo e não o cargo de governador que vou estar exercendo, só posso disputar o cargo de governador. Você é adepto aos mais diversos tipos de dieta para emagrecer? Ao vivo no estúdio, vamos abordar o regime intermitente, que está em alta agora. E sextou aqui no Rio Claro Notícias com a Agenda Cultural, que tem dicas para você programar e curtir o fim de semana. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado. Truque, cerveja, churrasco. Truque, cerveja, churrasco. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias mostrando 2 operações que a Polícia Militar realizou ontem em Rio Claro, com foco na receptação de aparelhos celulares furtados ou roubados. A Operação Endurance teve apoio da Prefeitura Municipal. O objetivo foi combater de maneira ainda mais direta um problema que vem crescendo na cidade: roubo e furto de celulares. Em Rio Claro, são cerca de 19 aparelhos levados por semana. Além da campanha educativa que nós estamos fazendo aí para os usuários de celular ter cuidado na utilização no dia a dia e quando forem fazer as ocorrências de furto e roubo, inserirem o número do e-mail, que é o número de identificação do telefone, nós agora também estamos batendo em cima dos receptadores, ou seja, estamos com o apoio da Prefeitura e a fiscalização, comparecendo nos estabelecimentos aí, fiscalizando cada aparelho seminovo ou peça localizada, se são provenientes de telefones furtados ou roubados. Consultamos o nosso banco de dados pelos terminais móveis e verificamos se os telefones têm procedência ou são produtos de ilícito. Ao todo, foram 8 lojas fiscalizadas. Em 2 delas havia celulares furtados. Nesta loja aqui no bairro Cervezão foram encontradas 2 irregularidades. Além dos 3 celulares em situação suspeita, os proprietários não estão com a documentação adequada para o ramo de atividade que exercem e também não possuem alvará de funcionamento da Prefeitura. O Francisco é dono da loja há 2 anos. Diz que sempre compra os celulares com nota fiscal e que nunca teve problemas com a procedência dos aparelhos. Foi encontrado 3 celulares aqui, um constou produto de furto, e 2 estavam com restrição, mas que eles estão averiguando. Mas o que foi encontrado a princípio de furto é que veio de outra loja que a gente presta manutenção para outro estabelecimento daqui de Rio Claro, entendeu? Mas acabei ligando para a proprietária falou que tem toda a documentação do cliente que largou lá para ela, que eu estarei apresentando hoje lá no DP. Ao todo, foram 50 aparelhos averiguados. Destes, foi constatado que 1 era produto de furto. Outros 2 foram levados para verificação. Numa outra loja, que fica no bairro Mãe Preta, também foram encontrados celulares roubados. Na verificação de telefones, numa das lojas, a do São João, foi localizado um telefone produto de furto em Campinas. Desse ano o furto. Na outra loja, lá no Mãe Preta, foi localizado um telefone produto de furto desse ano, só que de Rio Claro, só que de 2015. Então o que nós estamos fazendo? Pegamos esses telefones, confirmamos realmente que eles são produtos de ilícito e estamos levando na delegacia. Os policiais descobrem se os aparelhos foram ou não furtados por meio do número do e-mail, que funciona como uma espécie de identidade do telefone. Algumas lojas fiscalizadas também haviam sido denunciadas pelo Disque Denúncia. Ambos os estabelecimentos foram lacrados pela Prefeitura e os proprietários conduzidos até a delegacia. Agora eles vão responder aí pela receptação ou vou ter que prestar contas à justiça aí da origem desses telefones. Pela correria do dia a dia, passou despercebido que o meu alvará estava vencido. Então hoje nós estamos correndo até a Prefeitura para estar vendo lá, regularizando tudo, que eu creio que amanhã já está aberto. Em outra operação, organizada também com a PM e com o apoio do helicóptero Águia, os policiais seguiram para pelo menos 10 bairros atrás de drogas e celulares, também produtos aí do crime.
Policiais militares da Força Tática e Rocan se reuniram no meio da tarde, na antiga estação, para a segunda parte da Operação Plano de Comando, que contou também com o apoio do helicóptero Águia. A gente vai com toda a equipe da Força Tática hoje do dia e as viaturas que já estavam nas lojas. Algumas vão permanecer, que a gente conseguiu 2 lojas e já achou celular roubado. As equipes começaram pela área sul da cidade, todos em busca de indivíduos com características já determinadas. Bom, em relação a quem vai ser abordado, a gente busca, a gente lê cada BO e a gente tem as características do infrator que tem feito os roubos de celular. Durante patrulha pelo bairro Terra Nova, uma equipe da Rocan abordou 3 jovens em atitude suspeita. Com o menor foi encontrado 13 porções de maconha e R$60 em dinheiro. Em seguida, ele foi encaminhado à primeira companhia. Para dar apoio à operação, uma viatura do Canil também foi chamada. A Polícia Militar deu sequência à segunda parte da Operação Plano de Comando também no período noturno, patrulhando bairros da região norte da cidade, como Vila Industrial, São Miguel e Mãe Preta. Durante a ronda noturna foram pelo menos 2 abordagens em bairros diferentes e nenhuma apreensão. De volta aqui no estúdio agora, mudando de assunto, falar de saúde. Comigo aqui a Mônica do Carmo, ela que é coordenadora do curso de nutrição do Claretiano Faculdade. Obrigado pela presença, Mônica. Eu que agradeço o convite. O assunto está em alta, regime intermitente. Em primeiro lugar, perguntar do que se trata e se realmente é alguma coisa mais de moda ou se tem estudos a respeito, Mônica. Bom, realmente, igual o jejum intermitente, né, a dieta intermitente, ela envolve várias dietas, né? Tem o jejum seco, o jejum molhado, o jejum modificado, mas realmente não é uma dieta da moda, né? Porque o nosso corpo ele foi moldado desde a era paleolítica, já fisiologicamente, para estar realmente fazendo jejum. Então, funciona. Funciona. A ideia é que o corpo está pronto para isso. Realmente está pronto, nosso corpo está preparado para isso, mas não para a maioria, né? Que existem vários protocolos de 16, 18, 20, 24 horas, mas que realmente a pessoa tem que se atentar é ter um acompanhamento, né? Um acompanhamento com um profissional e ver qual que seria o melhor protocolo para estar realmente fazendo. Qual que é a média, né? Tem um protocolo padrão desse regime intermitente? Espaçamento de horas sem comer, tipo de refeição que deve ser priorizado no espaçamento? O clássico, o jejum intermitente clássico é de 16 horas. Então, por exemplo, a última refeição ela vai fazer às 20 horas e depois ela vai se alimentar de novo às 12 horas, né, meio-dia do outro dia. Então, assim, é um período intervalado entre jejum e a janela de alimentação. No caso esse de 16 horas, a pessoa ela fica com a janela de alimentação de 8 horas e o jejum de 16 horas. O que acontece com o organismo nesse? Não dá fome, a pessoa não começa, por exemplo, ter alguns efeitos colaterais, pelo menos no começo. E como que o organismo se adapta? Uma pessoa que está acostumada a comer, por exemplo, cada 4, cada 6 horas, como que o organismo parte para entender esse novo processo? E é aí que funciona a perda de peso? Isso. Por isso que a gente fala assim, o organismo ele passa por um processo de adaptação. Essa adaptação ela tem que ser bem regulada, né? A gente tem que avaliar os sintomas, que são dor de cabeça, irritabilidade, cansaço, pode também ter alteração da função imune, a pessoa vai ficar sempre gripada. Mas é legal porque às vezes a pessoa assim, ela vai ter um autoconhecimento e uma percepção, né, conversando junto com o nutricionista, de como que o corpo ele está reagindo. Mas o nosso corpo, no jejum intermitente, ele utiliza as reservas como energia, né? Então, ele vai pegar aquela gordurinha, né, do tecido adiposo que vai utilizar como energia. Por isso que é o emagrecimento. Mas algumas pessoas fazem errado, né? Começa a fazer, às vezes, vê um amigo fazendo de 18 horas, 20 horas. Tem que passar um processo de adaptação, que ele vai reduzindo aos poucos o carboidrato da alimentação, nunca zerar. E depois também começa com o jejum noturno e vai aumentando esse período de jejum, até ver qual que o organismo se adapta melhor. O carboidrato é o vilão. No caso aí, é massa, o pão... Isso, em excesso. Em excesso. Né? Porque em excesso, a pessoa tende a fazer, ela vai acumular gordura. Claro, a gente está falando para tirar completamente. Mas tem que fazer um processo de adaptação, varia muito, mas em torno de 15 dias, para diminuir o carboidrato. E o nosso corpo, assim, ele vai aprender a metabolizar, utilizando as reservas como fonte de energia. Então, de fazer primeiro um processo de reeducação alimentar, né? Que às vezes a pessoa faz o jejum,
jejum, e aí na janela de alimentação, ela consome completamente errado. Já manda uns 3 quilos, né? Um prato de 3 quilos lá no... Isso, e não é essa a proposta. Realmente é saudável desde que faça corretamente. Então, passando por um processo de reeducação alimentar, vendo o que deve ou ser evitado ou ser ingerido na janela de alimentação e depois fazendo o jejum. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Depende. Por isso que é legal avaliar qual que é o melhor horário, né? O jejum de 16, 18, tem pessoas que se sentem bem com 24 horas de jejum, mas é importante ser bem individualizado, porque a gente tem que dosar alguns níveis, por exemplo, o nível de cortisol. Algumas pessoas não ficam sem o café da manhã, assim, já está acostumado, o organismo já se adaptou com isso. Então, se no período de adaptação ela não se sentir bem, né? Porque não é para ser uma coisa imposta, que vai ter uma sensação desagradável, pelo contrário. A pessoa tem que se sentir bem, está se sentindo mais disposta, com a função imune melhor. Então, saber qual que vai ser o melhor protocolo. Assim, às vezes não consegue tirar o café da manhã, vamos tentar jogar um pouquinho para o horário da janta, mas sempre enquadrando para ver como que o corpo está reagindo. Ter essa percepção. Por isso que é legal no jejum, às vezes a pessoa ela consegue diferenciar muito bem qual que é a vontade de comer, tem um caráter muito psicológico, realmente da fome, que é mais uma sensação biológica do nosso organismo. Mas é legal para ter essa interação do organismo, dosando cortisol e alguns outros níveis de hormônio, para ver como que o organismo está se adequando a esse tipo de jejum. Para encerrar, Mônica, muita gente deve se perguntar, eu não tenho excesso de peso, vamos supor uma pessoa que não tenha, pela altura, pela idade e tal, mas não come bem, também não tem aquela disposição para fazer as coisas. Poderia fazer um regime desse até para o corpo entrar num ritmo legal para aumentar a disposição? Outras questões fora a perda de peso podem melhorar com o regime desse? Pode tanto assim para a pessoa ela manter a saúde, como também algum processo patológico, às vezes tiver alguma doença, mas é excelente também para pessoas que já têm, né, até um estilo de vida saudável, mas não faz o jejum, né, que tem vários, tanto que o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, ele fala a respeito do jejum intermitente, dos benefícios da saúde, que a gente está acostumado desde a pré-história, por exemplo, caçavam um javali, então tinha um momento de fartura e depois ficava um bom tempo de caça. Então, o nosso corpo ele foi se acostumando com isso, e tanto uma pessoa não só para perda de peso, mas também para disposição, é realmente uma estratégia legal. Legal, hoje tá fácil, né? Vai lá, abre a geladeira e resolve o problema, não tem que caçar nada. Legal, Mônica, obrigado pela sua participação. Bom final de semana. Obrigada, eu que agradeço. Bom final de semana. Olha, depois do intervalo, vamos mostrar como foi o encontro de municípios de pequeno porte, realizado aqui em Cordeirópolis. Autoridades aproveitaram para falar da pré-candidatura ao governo de São Paulo. Os detalhes já são 12h44. Ontem, Cordeirópolis sediou o Encontro Estadual de Municípios de Pequeno Porte. Além de prefeitos e deputados, o evento contou com a presença do vice-governador Márcio França. Mais de 100 representantes de várias cidades do estado juntos. Para participar da Associação dos Municípios de Pequeno Porte, precisa ter menos de 50 mil habitantes, fator que os aproxima pelas dificuldades. Sendo assim, cada um tem que colaborar como pode para que cresçam juntos. Nós estamos no Vale do Ribeira, onde a preservação da Mata Atlântica fala mais alto do que tudo, né? Então lá não temos fábrica, não pode ser instalado fábricas de forma nenhuma, alguma coisa poluente, né? Então nós vivemos exclusivamente de repasses do governo, né? E também correndo atrás dos deputados, o tempo todo, atrás de uma emenda aqui, uma coisinha ali, e a gente vive com o chapéu na mão o tempo todo. Esse agrupamento, essa união de pequenos municípios é muito importante para reivindicar do governo do estado, do governo federal, né? Quando se fala com mais gente, a força é maior. E nessa situação existem muitas pessoas. Aqui está apenas uma parcela dos mais de 500 municípios pequenos do estado. O número representa mais de 80% do total e significa um desafio e tanto ao governo. As cidades maiores, que são mais densas, elas tendem a ter mais força e elegem deputados federais, elegem deputados estaduais. As pequenas não têm condição de eleger, né? A somatória delas é forte. A gente apoia que a iniciativa seja feita e torce para que ela possa ir para frente. E quando necessário, é preciso buscar ajuda lá em Brasília. Achei muito interessante porque as reivindicações vão ser ou temáticas territoriais, quer dizer, não é assim, eu quero uma ponte, não sei onde, não é isso. É lei que pode melhorar
para o município. Unidos, os prefeitos são mais fortes. Eles têm mais peso, eles têm mais importância política, têm mais influência na política e também no auxílio técnico. Essas associações têm pessoas que percebem isso, orientam o prefeito e até tecnicamente podem ajudar. A associação existe desde 1990, porém, de lá para cá, pouca coisa foi feita. A iniciativa de retomar os trabalhos surgiu justamente da Prefeitura de Corteirópolis. E a expectativa é que, daqui para frente, os resultados comecem a aparecer. Sempre quando você tem dificuldades, sempre quando você enfrenta problemas, é que a união ela prevalece. É como uma associação de bairro. Uma associação de bairro é forte quando você tem dificuldades. Quando o bairro está bem estabelecido, bem estabilizado, é claro que aí, para você reunir o pessoal da associação, não precisa. Então, se a gente não forçar a porta, a gente não entra. Agora serão selecionados os membros que irão compor a diretoria. E depois disso é só começar a agir. A organização depende da boa vontade de quem é interessado no assunto, né? O que é certo é o seguinte, quem não se organiza não recebe. É assim, simples assim. Bom, no mesmo evento também teve a presença do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, o Paulo Scaff, e tanto ele quanto o vice-governador, Márcio França, falaram sobre pré-candidatura ao governo de São Paulo. O período ainda é para as pré-candidaturas. A oficialização dos nomes vai acontecer apenas no segundo semestre, mas já tem muito trabalho sendo feito. E no período tão conturbado, surgem vários desafios. Eu garanto que em pouco tempo eu vou ficar conhecido. O problema é que eu não sou conhecido, as pessoas não sabem quem eu sou, porque você, quando é vice-governador, de um governador tão forte como o Alckmin, que já é governador pela 4ª vez, é claro que você não fica conhecido. Mas na medida que ele renuncia, e ele tem que renunciar, automaticamente a pessoa pergunta, mas quem ficou no lugar dele, né? E aí é que eu começo a minha jornada. Eu tenho certeza que nós vamos estar disputando o segundo turno e aí vamos ver o que vai acontecer. O povo vai decidir quem acha mais preparado para exercer essa função, né? Eu tenho 40 anos de vida pública, não tenho nenhum problema pessoal, posso disputar o cargo e no cargo de governador que vou estar exercendo, só posso disputar o cargo de governador. Nesse momento não existem candidaturas, existem pré-candidaturas. Uma posição decisiva e definitiva do MDB de ter uma candidatura ao governo de São Paulo e para minha satisfação é unânime o meu nome para ser atualmente pré-candidato, futuro candidato, né? Eu só tenho a agradecer esse voto de confiança. Fui candidato a governador em 2014, só tenho a agradecer ao povo de São Paulo, que me deu quase 5 milhões de votos, fui o segundo mais votado no estado e o mais votado do MDB do país. E num ambiente político tão conturbado, como conseguir chamar a atenção da população? Você acredita que para o meio político, para vocês políticos, a questão da descredibilidade que vocês têm com a população é um desafio a ser rompido, principalmente num período como esse? Como que você avalia isso? Eu acho que é. Eu acho que tem político que não consegue sair na rua. E qual que é o desafio? Como que faz para vencer isso, para que a classe não seja prejudicada por causa de alguns nomes? Eu acho que está bem prejudicada no presente momento. Eu acho, mas as pessoas vão saber, principalmente com mais informação, separar o joio do trigo. Agora, não tem o que fazer. Eu acho que tá muito ruim para a classe política mesmo. Mas tem solução. Tudo tem solução. E o voto é a solução. Votar certo é a solução. Para o malandro, isso é o que há de melhor. Nivela todos por baixo. Acho que a população tem que pesquisar, saber quem é o parlamentar ou quem é que vai ser candidato, o que já fez, o que já se comprometeu com o município, se cumpriu, se não cumpriu, se já ajudou o município. Precisa ter uma pesquisa profunda. Na base do governo estadual, o racha entre Márcio França e João Dória, que também está se demonstrando disponível às eleições. PSDB e PSB podem se separar. Eu vou lamentar, porque, como eu disse, eu mesmo ajudei a eleger o Dória prefeito para que ele cumprisse os 4 anos de mandato, né? Na medida que ele não cumpre os 4 anos, é claro que gera uma frustração, porque ele me disse a todo mundo que ele seria o melhor prefeito de São Paulo. E não deu tempo dele ser o melhor ainda, né? Ele ficou muito pouco tempo. Dá a impressão que é uma coisa assim de gente mimada, que quer ficar de todos os lados, entendeu? Você tem que... esse problema da política é exatamente esse. O que você fala tem que ser cumprido. Já para o MDB, o que chama a atenção é a baixa popularidade do presidente Temer. Para o pré-candidato Paulo Scaff, isso é apenas um detalhe, sem muita importância. O presidente não está preocupado, ele já disse algumas vezes com a popularidade.
está preocupado em fazer coisas certas, populares ou impopulares. E eu acho que quem está no governo deve fazer isso, fazer o que é melhor para a nação, para o povo, para as pessoas. Por enquanto, a única coisa certa é que ainda tem muita água para rolar. Tem muito debate em cima disso ainda. Atenção, estudantes que pretendem se preparar para vestibular deste ano. Amanhã tem inscrição para cursinho pré-vestibular gratuito. Paula Reis. Olha, esta é uma oportunidade para quem quer passar no vestibular e está precisando daquela ajudinha. O Cursinho Popular Oriente-se é uma opção para todo mundo que não tem como pagar pelas aulas. Eu vou conversar com um dos professores do cursinho, Pedro Crione. Pedro, vamos lá. Primeiro, como que funciona esse trabalho? Bom, o trabalho é de forma voluntária, onde alguns professores já formados, que trabalham na rede privada ou pública de ensino. As aulas funcionam sábados, do período das 9 da manhã às 17 horas, onde nós trabalhamos as mais diversas disciplinas que caem no vestibular. E durante os domingos trabalhamos com atividades extracurriculares, como é o caso de atividades como aulas de atualidades, debates e também plantões para os alunos que têm dificuldades. Pedro, e como o cursinho se mantém? Acho que todo mundo se pergunta, né? Bom, o cursinho se mantém através de doações, Nós temos uma vaquinha rolando na internet, onde as pessoas podem doar de modo voluntário. E nós também temos um valor simbólico durante o ato da matrícula, onde os alunos que vêm se matricular aqui no cursinho podem doar qualquer quantia no valor simbólico, não é obrigado, o cursinho é gratuito, mas se eles quiserem doar, ajuda na gente, para nós, durante o ano letivo, aí, para taxas de xerox, compra de material didático e tudo aí. E quem pode se inscrever para o cursinho? Quem pode participar? Qualquer pessoa, qualquer aluno que seja do ensino público, ou já seja formado no ensino público, ou alunos bolsistas da rede privada de ensino. Como fazer essa inscrição? Deve comparecer aqui no Colégio Batista Leme nesse sábado, dia 24 de fevereiro, no período das 9 da manhã a meio-dia, trazendo os seguintes documentos: cópia de RG, CPF, aluno de escola pública, comprovante de matrícula, que comprove que ele esteja no ensino público, e no caso do aluno da rede privada, um comprovante que comprove que ele seja bolsista. Tá certo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Olha, reforçando, quem quiser se inscrever para o cursinho, é só vir aqui até o Batista Leme no sábado, neste sábado, das 9 até o meio-dia, trazendo esses documentos para fazer a inscrição. Paula Reis, de Rio Claro. Depois do intervalo, as informações da rodada do Paulista no fim de semana, Rio Claro e Velo em campo, hein? E também, claro, tem agenda cultural para você. Sextou aqui no Rio Claro Notícias e temos as dicas para você curtir. Agora são 12h56, eu volto já. Sessão final de semana agora no Rio Claro Notícias, começando com previsão do tempo. Hoje, a sexta-feira segue com sol e calor em todo o interior do estado, com presença de nuvens, viu? Elas ficam por ali e conforme o calor vai aumentando, a situação pode partir aí por uma chuva no fim de tarde, com essa certa nebulosidade que vem da capital, também do litoral e que tem mudado bastante o clima na região. Para o sábado, para o final de semana, o sábado deve ser mais de sol, o domingo um pouquinho mais chuvoso, com oscilações nas mínimas. Temperaturas caem um pouquinho nas mínimas durante o final de semana. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cordeirópolis, máxima de 28, mínima de 18, isso hoje. Vamos ver como é que fica a temperatura em Analândia, 30 de máxima, 20 de mínima. E Araras, 29 graus de máxima, 21 de mínima. Rio Claro, sabadão, amanhã tempo com céu aberto, máxima de 29, que eu falei, a mínima cai um pouquinho, já fica um pouco frio. E no domingão, o tempo um pouquinho mais nublado, com máxima de 29 graus e a mínima chega nos 16. Vamos de esporte, tem rodada no final de semana. Amanhã, o Velo joga contra o Taboão da Serra às 3 horas da tarde, fora de casa, lá em Taboão da Serra, e espera repetir o sucesso do jogo também fora contra o Grêmio Osasco. O Velão venceu por 2-1. Às 6 da tarde, o Rio Claro recebe o Penapolense, terceira colocada na tabela, e como consta no próprio site da Federação Paulista, o jogo será no Chimitão, 6 horas da tarde, aqui em Rio Claro. Partiu o final de semana, vamos conferir a agenda cultural preparada com carinho para você aproveitar. Temos o orgulho de revelar a única solução prática para o maior problema da humanidade. Está pronto, doutor? Sim, estou pronto.
Ele chegou e, para começar a relaxar, nada melhor do que um bom filme. Em Pequena Grande Vida, os moradores da cidade de Omaha descobrem a possibilidade de reduzir de tamanho para uma versão minúscula, com o objetivo de terem menos gastos vivendo em pequenas comunidades. Encantado após ter contato com amigos que passaram pelo processo, o personagem de Matt Damon decide convencer sua esposa a adotar o curioso e econômico estilo de vida. Às vezes parece que estamos no mundo normal e alguma coisa acontece. Ai, meu Deus! Do you know about me? Também tem a estreia do drama A Grande Jogada. Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a um acidente, a esquiadora Molly decide tirar um ano de folga. Nesse tempo, ela conhece um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo, ordenar jogos de cartas clandestinos organizados por ele com clientes muito ricos e famosos. Menina, me dá sua mão. No sábado, em Limeira, tem o rap acústico dos Cariocas da 1 Quilo. O grupo, que no ano passado desbancou vários outros estilos nas paradas digitais, se apresenta no Espásio de Roma a partir das 10 da noite. Sei que tá tão difícil eu falar de amor. Fim de semana. Já em Rio Claro, sábado é dia de música sertaneja. Antony e Gabriel sobem ao palco do grupo ginástico a partir das 10 da noite para cantar grandes sucessos e os últimos hits da dupla que tem feito sucesso no YouTube. Segunda, quarta tem chopada, quinta calorada e na sexta o que vai ser? Domingo agitado no Centro Cultural Roberto Palmari com Fortalecendo a Cena. Agora o evento traz para a cidade a energia musical do rock. Além de músicas autorais, as 4 bandas também trarão para o palco grandes clássicos do rock. As apresentações começam às 5 horas da tarde e seguem até às 10 horas da noite. A entrada é franca. Fechou. Rio Claro Notícias fica por aqui. A todos um excelente final de semana. Nós nos vemos na segunda-feira novamente, 7h30, ao vivo com o Acorda. Espero você. Tchau.